Bom dia! Hoje então nós vamos entrar no nosso segundo princípio da lei hermética e a gente vai falar hoje um pouquinho o princípio da correspondência. Esse princípio é muito legal porque vocês lembram que nós falamos também ontem um pouquinho do mentalismo, que tudo está na nossa mente, todos os cenários existem aqui e que o acesso a eles vai depender única e exclusivamente da pureza dos nossos pensamentos. A lei da correspondência, ela traz a seguinte frase, guia para vocês terem como diretriz, para vocês começarem a raciocinar quando algum desafio estiver diante da sua vida em algum momento. Tudo que existe em cima, existe embaixo. Tudo que existe de um lado, existe do outro lado. Tudo, para tudo, há uma correspondência. É como se você tivesse para tudo um espelho. Então eu tenho sempre um e o outro lado. Sempre vou ter o reflexo. Aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento pessoal e a gente sempre traz, né? Eu tenho o meu lado luz e o meu lado sombra. A gente sempre tem um lado de correspondência, onde um lado se torna mais visível e o outro lado se torna, às vezes, não tão visível. Ele não está visível, mas ele existe. Ele está ali. Talvez é o que a gente falou lá atrás, por isso que vocês vão entender por que a gente tem que falar sempre na ordem dos princípios. Talvez, pela pureza na qual eu me encontro hoje, eu não consigo ter acesso a esta correspondência que existe em relação a este desafio e a este meu momento, porque eu não consigo olhar para a minha correspondência de uma forma que ainda me seja capaz de me tornar uma pessoa melhor, que seja capaz de me tornar uma pessoa mais ampla em compreensão e entendimento. Quando a gente está falando das leis herméticas, algumas pessoas podem falar, mas você está querendo falar a questão de conhecimento? Sim, a gente está querendo falar a questão de conhecimento, né? Hermes, ele foi o considerado o criador, né? O fundador, entre aspas, dos conhecimentos ocultos, né? E quando a gente fala nessa questão de conhecimentos ocultos, é realmente você tomar aí a atitude e ter acesso a coisas que estão ocultas dentro de você. Porque geralmente tudo isso que está oculto dentro de nós são aqueles pontos que mais nos trazem desafios a serem enfrentados, né? Ninguém gosta de lidar com a raiva, ninguém gosta de lidar com a inveja, ninguém gosta de lidar com o ódio, porque a gente sabe que isso o acesso a isso gera outros gatilhos em nós e isso gera muitas dores para muitas pessoas, né? Então, por isso que isso ficou oculto durante muito tempo dentro do nosso desenvolvimento pessoal. A gente não põe isso para fora, a gente não entende o que me gera raiva, a gente não entende o que me gera ódio, a gente não entende o que me gera vingança, né? E a gente vai deixando aquilo de lado, e aí o nosso nível de pureza, que é o conhecimento de si mesmo dentro da sua dualidade, das suas correspondências, a gente não acessa. A gente fica preso a um cenário, a gente olha aquele cenário, a nossa mente foca naquele cenário e a gente trabalha muito potencializado apenas de um lado. A gente não consegue olhar para o outro lado. Por isso que é muito importante, quando a gente começa a estudar essas leis herméticas, é realmente entender se você quer ter acesso a tudo isso, se você quer realmente trabalhar nesse desenvolvimento pessoal, aonde, né, que ele fala, e eu falei isso para vocês no primeiro dia, conheça a verdade e a verdade vos libertará. E é exatamente isso, conhecer essa verdade não está referente a um Deus criador, a uma religião criadora, a uma forma de viver. Não, conhecer a sua verdade, conhecer a sua forma de olhar para os desafios, para as coisas boas, para todas as situações que a vida vai te apresentar dentro deste contexto universal que a gente tem hoje, planetário que a gente vive hoje, onde você vai poder usufruir, onde você vai poder acessar o seu nível de pureza nos sentimentos e nos pensamentos cada vez mais, onde você vai poder olhar de certa forma para o seu redor, olhando as correspondências, olhando o que tem e o que não tem, os possíveis sinais. Você imagina, a gente falou isso ontem, que se cada mente tem um cenário diferente, infinito dentro de si, né? Eu tenho um, você tem outro. Você imagina a quantidade de cenários que existe mundialmente. É gigantesca a possibilidade. Alguns cenários serão similares, com certeza, serão muito parecidos, mas não serão idênticos,
né? Porque a realidade de um e a forma de viver de um dentro do seu contexto social, familiar, físico é muito diferente do nosso. E isso gera um cenário de realidade, de totalidade. Mas a gente tem acesso a todos eles. A gente é possível a expandir dentro até das nossas próprias, dos nossos próprios cenários que já são infinitos. A gente consegue ainda expandir mais para unir esses outros cenários de outras pessoas e fazer com que a gente tenha a compreensão de cenários distintos dos nossos. Então, o legal dessa lei da correspondência é que a gente consiga entender a questão desse trabalho que existe, dessa dualidade que existe entre um cenário e o outro cenário, sempre. Então, quero deixar aqui para vocês hoje um exercício para vocês pensarem. E se quiserem pôr no papel, fica, acho que até mais fácil para vocês entenderem algumas coisas, mas tenta colocar num papel, numa lista, todas as coisas que hoje você vive e que traz, de certa forma, algum desconforto. Vamos pensar nos desconfortos, porque aquilo que é bom, aquilo que é prazeroso, vamos fazer com prazer também, que acho que é bacana. Coloca numa lista, uma lista só de coisas hoje que, por exemplo, te gera algum desconforto. E trabalha na correspondência. Depois que você listar, seja assim, acabei um relacionamento, perdi emprego, minha mãe morreu e não sei o que, enfim, qualquer coisa que você esteja lidando, que você ainda não lida com a pureza dos seus pensamentos. E coloca depois, quando terminar essa lista, coloque a correspondência desse cenário, coloque o cenário correspondente na frente e comece a acessar esses cenários correspondentes. Você não precisa vivê-los ainda, nem sempre é fácil vivê-los, mas você tem que saber que eles existem e como eles existem dentro da sua verdade, ok? Coloque lá, coloque um cenário correspondente. E pro lado positivo é a mesma coisa, coloque lá todas as coisas boas que você tem visto, né? E você coloque o cenário correspondente, o que seria um lado luz e um lado sombra de tudo isso. E veja quais são os cenários correspondentes das suas felicidades atuais, se a gente realmente, e a gente não é que a gente vai entrar num problema, oh meu Deus, vou começar a viver meu problema. Não, a gente precisa saber que os cenários correspondentes não tão positivos de algumas situações também existem, né? Hoje você está vivendo, mas amanhã você não sabe se você está vivendo isso. Então, acessar, dar o conhecimento ao seu cérebro, né? A sua forma do seu cérebro agir e de fazer, pensar e raciocinar sobre isso, de que esses cenários existem. E quando algum desses cenários tiver que ser acessado, como que você irá acessar? E como que você irá aprender? E como você irá tirar o melhor proveito de tudo isso? Então faça esse exercício. Se vocês tiverem dúvida, vocês me mandam uma mensagem. Mas é legal vocês começarem a dar o start à sua consciência, ao seu pensamento, ao seu cérebro, de todos esses cenários que você pode acessar hoje, né? Porque apesar da nossa mente ser infinita, a gente é finito, né? Em muitas coisas, a gente tem algumas limitações, a gente para de se questionar em alguns momentos, então a gente corta a nossa capacidade infinita de seguir adiante, de autocompreensão. A gente para. Tem um momento que a gente cansa, tem um momento que a gente não sabe mais o que perguntar, que nem eu falei ontem. Então a gente cessa, a gente limita algumas coisas. Então faça esse exercício para que você comece a dar a possibilidade de expandir a sua forma de observação de cenários, né? E crescer essa sua percepção diante de todas as situações que você vem vivendo hoje. Ok? Amanhã a gente vai entrar no nosso terceiro princípio. Dúvidas, sugestões, críticas, manda aí pra gente que a gente vai dando um alô para vocês. Um beijo para vocês e bom dia.